Momento do Discipulado. Como passar da fase de ajuntamento e reunião para o discipulado? São vários aspectos relacionados com isto e eu procuro de Deus sempre receber de Deus a orientação sobre o que falar. Como você passar da fase de conhecer uma pessoa, ou você já conhece, conversar, aprofundar a conversa e passar para o discipulado. Como em um grupo você começar uma célula, você começa com reunião, convida um, convida outro, e é um culto, é uma oportunidade aberta para participarem. Como você passa disso, da fase de uma reunião numa casa, em algum lugar, para o discipulado, uma célula, você liderar pessoas compromissadas. Isso é toda a diferença na vida cristã do Evangelho. Primeiro, pregar. Jesus pregou para multidões, fez curas, milagres, se mostrou para aquela multidão. Depois ele começou a sair, viajar, se deslocar, e ele chamava as pessoas que queriam segui-lo. Discípulo é aquele que segue. As pessoas que seguiam a Jesus. A maioria não podia, não deixava suas casas e voltavam para seus lugares. Eles tinham envolvimentos, trabalhos, mas alguns largavam tudo para seguir a Jesus. Quantos? Não sabemos. 30, 70, 100, 120. Quantos efetivamente seguiam a Jesus? Não eram só 12, eram muito mais. Porém, em determinado momento, talvez na metade do ministério, Deus orientou seu filho Jesus a selecionar os 12 para estarem com ele, com destaque especial, prioridade, e depois eles serem enviados a pregar. Primeiro eram discípulos, aquele que segue. Depois eles foram feitos em missionários, apóstolos é a mesma palavra. Eles foram enviados, apóstolo quer dizer enviado. Primeiro vieram como discípulos para seguir, depois foram enviados para fazer mais discípulos. Bom, o ministério de Jesus tem esta modificação que não sabemos exatamente quando é que foi. No início, Jesus pregou para todos que queriam. Jesus fez curas, milagres, visitou, andou por aqui, por ali, por lá, e todos que queriam iam ver Jesus. A partir daí, ele começou a chamar para serem discípulos, para segui-lo, e começou a fazer viagens mais longas para forçar os discípulos a terem mais trabalho, para segui-lo. E isso foi um filtro, reduziu o número de discípulos. Por fim, ele escolheu dentre todos 12, somente homens. Certamente que ele tinha discípulos mulheres também, mas ele escolheu os homens, os 12, para estarem com ele prioritariamente, irem com ele para onde ele fosse. Os outros poderiam ir também. E quando a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles foram escolher um para substituir o Judas, eles estabeleceram como critério que a pessoa tivesse estado com Jesus desde o início, que tivesse seguido
a Jesus desde o início, que tivesse sido um discípulo de Jesus desde o princípio. E foram vários. Eles reconheceram que 2 deles tinham os predicados, as características, e apresentaram esses 2, lançaram sortes e um deles foi escolhido. Ou seja, Jesus tinha mais discípulos desde o princípio, homens além de mulheres. Não sabemos quantos, mas Jesus escolheu, selecionou para se concentrar em poucos, porque ninguém consegue fazer muitos discípulos ao mesmo tempo. Nós vamos aprendendo isso. Como a gente passa da fase de ajuntamento para o discipulado. Jesus inicialmente pregou e todos que queriam vinham. Ele começou a exigir uma decisão para ser discípulo, de segui-lo. Por fim, ele escolheu alguns para poder concentrar o seu trabalho naqueles 12. Isso é o que todo cristão tem que fazer. Nós nos relacionamos com todas as pessoas. O cristão é um bobo alegre, eu costumo usar essa expressão. Cumprimenta todo mundo, igual político, em época de eleição. Depois que passa a eleição, política é diferente. Mas, enfim, o cristão é igual político em época de eleição. Cumprimenta todo mundo, bom dia, como é que vai o senhor? O dia de sol. E observando a reação das pessoas. A pessoa que der conversa, o cristão tem que continuar a conversa. E logo, logo, passa o assunto para o seu testemunho, para relacionamento com Deus, a Bíblia. E observa, em a pessoa aceitando, isso é um sinal de que essa pessoa foi trazida por Deus e ele tem que concentrar a sua palavra nessa pessoa, o seu tempo e a sua dedicação prioritária a essa pessoa. Isso quer ser cristão e pregar o evangelho. Mas eu tinha que pegar o ônibus. Olha, você tinha. Se há uma pessoa querendo o Senhor aqui, é mais importante do que você pegar o ônibus. Você atrasa, perde o ônibus, vai se atrasar, mas essa pessoa é mais importante para Deus e para você deveria ser também. Perca o ônibus, mas concentre nessa pessoa que está com sede. Ela quer mais do Senhor. Então dê tanto quanto a sede dela quiser. Vá dando alimento, as 4 leis espirituais. Vai explicando, jogando a palavra para essa pessoa. Isso é o que Jesus mandou fazer. O que ele fez? Primeiro, pregue. Você cumprimente a todos. No final do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz isso. Você vai cumprimentar a todos, não só os conhecidos. E os irmãos, você vai aperfeiçoar o relacionamento com todos, não só os amigos que gostam de você, mas com todos os irmãos. Para amar, aperfeiçoar o relacionamento com todos os irmãos. Mas os de fora vai cumprimentar a todos. É para cumprimentar a todos, visando criar oportunidades para falar de Jesus. Primeiro é pregar. Depois você observa a reação. A pessoa aceitando a palavra, você já passa a apertá-la sobre a necessidade de uma decisão, que é a 4ª lei espiritual. Precisa terminar a pregação. Tem que dizer que a pessoa precisa tomar uma decisão. E se ela estiver aceitando, ajude a pessoa a tomar a decisão, orando com ela. Que ela tome a decisão, você ore com ela, tomando a decisão. A partir daí, começa o discipulado. Você quer realmente o Senhor? Você está disposto a andar comigo no Senhor? Eu vou tirar um tempo para me encontrar com você e ensinar o caminho de Deus. Ah, eu quero sim. Então, esse é um discípulo. Essa é uma discípula que você vai formar para o Senhor. Você vai ensinar o caminho de Deus para essa pessoa, o que Jesus mandou. O que você tem, que você sabe, você vai passar
para essa pessoa. Vai pedir graça a Deus, marcar uma hora. No início você tem que ter contato com essa pessoa todos os dias, para não deixar brecha para o inimigo. Mas e se essa pessoa já for crente? Então a abordagem é um pouco diferente, mas igualmente repasse as 4 leis espirituais. Você já é do Senhor? Já e tal. Está firme? Você está em qual igreja? Já foi batizado? Você está obediente? Está lendo a Bíblia? Você tem um líder na sua igreja? Não e tal. Escute, você quer andar comigo? Eu me proponho a tirar um tempo para conversar com você e vamos falar das coisas de Deus. Você quer? A pessoa já era crente, mas de qualquer jeito. E você então se dispõe a orientar essa pessoa, discipular essa pessoa. A igreja do Senhor é uma só. Essa questão de ética, de respeitar, porque é dessa daquela denominação, o Senhor não reconhece denominações. E isso é condenável pela Bíblia, segregar, separar os cristãos por causa de denominações. O que temos que verificar é se essa pessoa já tem uma liderança. A maioria não tem. Eles são crentes soltos dentro das igrejas, ovelhas sem pastores dentro das igrejas. Então você fica numa situação um pouco difícil. Não, pela ética eu não deveria me meter nisso, mas vai largar a pessoa no mundo? Vai largar a pessoa a esmo, como muitos estão por aí, sem orientação, sem direção? Não, você vai cuidar dessa pessoa e até que ela tome uma decisão firme, se vai ficar com você, se ela vai se juntar lá com alguém na igreja onde ela frequentava. Normalmente as pessoas que estão dizendo isso, que frequentam a igreja, não tem compromisso, eles vão lá esporadicamente, quando querem, não tem compromisso lá não. Você não tenha receio diante de Deus de dar atenção a uma pessoa que quer a sua atenção. Isso é de Deus, não é para ter receio. Não, porque é de outra denominação, não existe isso, outra. Jesus tem uma noiva só. Cada pessoa precisa ser cuidada. Se ela não estava sendo cuidada e agora está querendo ser cuidada e você pode, então é Deus colocando essa pessoa no seu caminho. Entenda isso. Não é roubar, tirar de uma igreja para outra, roubar membro da igreja. É você cuidar de alguém que não estava sendo cuidada. É você pegar uma pessoa crente e transformá-la num discípulo. Ao invés de apenas ela crer e acreditar, agora ela obedece. O discípulo é um outro estágio, um outro padrão. Deus me mostrou no Salmo 78 uma situação muito interessante. O povo de Israel, a história do povo de Israel. Lá no Egito, eles foram por causa do José. Deus abriu caminho com o José para que Jacó e todo o povo de Israel fosse para o Egito. Lá eles cresceram e se multiplicaram. Inicialmente aconteceu, não sei se você já reparou isto, o povo egípcio foi escravizado e Israel mandava. Você identifica isto? O José, nos 7 anos de fome, primeiro vendeu alimento pelo dinheiro, talvez os 2 anos. Depois vendeu alimento pelo gado. Depois vendeu alimento pelas terras. Por fim, vendeu alimento pelas próprias vidas das pessoas, que ficaram como escravas do faraó através do José. Então, o José, digamos assim, comandava todos os egípcios que foram escravizados. Um israelita era representante da autoridade que dominava aqueles escravos, todos os egípcios. Os egípcios eram escravos de Israel. Israel mamava na corte, digamos assim, porque o José sustentava. O José sustentava os israelitas na terra de Gósen, no delta do rio Nilo, e com o dinheiro de Faraó, do Egito, enquanto os egípcios eram escravos. Essa fase passou. Israel
mamava, era sustentado pelo faraó através do José, e os egípcios eram escravos. Os tempos passaram, cerca de 400 anos, e tudo mudou. Os egípcios, provavelmente uma outra dinastia, expulsaram aqueles ixos, semitas e quem sabe lá os naturais egípcios, canitas, assumiram o governo e começaram a se preocupar e perseguir os israelitas e escravizaram. Eles escravizaram os israelitas. E o livro de Êxodo começa com Moisés nessa fase, os egípcios escravizando os israelitas. O livro de Gênesis termina com Israel nas mãos do José, sustentado, tudo bem, né? E os egípcios escravizados. Ou seja, os egípcios eram escravos indiretamente de Israel. O livro de Êxodo, logo a seguir, começa com o contrário. O Egito começa a escravizar os israelitas. Mas isso estava nos planos de Deus, porque era necessário os israelitas estarem escravizados. Eles conheceram um país organizado, um grande império, que era o Egito. Eles entenderam que precisavam se arregimentar. Os israelitas espalhados pelo Egito se tornaram todos eles escravos dos egípcios. Os israelitas se tornaram escravos dos egípcios, porque espalhados. Eles não tinham uma organização. O Moisés, aos 40 anos de idade, tentou fazer um trabalho político junto aos israelitas para que eles entendessem que era necessário que se unissem. Eles não entenderam e o Moisés teve que fugir 40 anos no deserto, lá em Midian. E só depois Deus veio operar através do Moisés para a libertação do povo. Quando o povo de Israel assistiu às pragas, começou a se organizar, a se arregimentar. Quando das 10 pragas, não temos o tempo de duração, mas eu acho que foram poucos meses a duração das 10 pragas do Egito, pelas quais Israel saiu, foi liberto. Quando Israel foi liberto, foi ajuntado, um grande povo ajuntado, cerca de 3 milhões de pessoas, inclusive a Bíblia diz que um misto, porque havia outros escravos no Egito que aproveitaram e saíram também. Havia provavelmente egípcios e outros que aproveitaram a carona. O Egito estava empobrecido, arrasado, arruinado. E Israel estava com tudo. A Bíblia diz que Israel tirou tudo que era dos egípcios. E muitos quiseram aproveitar e entrar de carona com Israel. Mas isso não podia continuar assim. Durante a peregrinação no deserto, esse povo que era misturado, que não era israelita, na maior parte, voltou para o Egito, ou para onde eles quiseram. Israel começou a ser purificado. As revoltas, rebeliões e sede e fome que os israelitas passaram no deserto fez com que eles entendessem a necessidade de obediência ao comando de Moisés. Eles começaram a ser arregimentados. Uma geração inteira caiu no deserto. 40 anos depois era um outro povo totalmente renovado. Os que saíram do Egito tinham morrido. Os que vieram eram uma nova geração arregimentados. Mesmo assim, ainda tiveram que passar por algumas agruras e guerras de conquista na Terra Prometida, para que eles se arregimentassem e pudessem se organizar em tribos. E assim Deus foi mostrando a necessidade de se arregimentarem e se organizarem. A diferença é total entre uma igreja ajuntada, um monte de religiosos ajuntados para assistir shows religiosos lá na frente, e uma igreja arregimentada, edificada
pessoas compromissadas umas com as outras, cada um em comunhão, ligados e reconhecendo a autoridade, alguma autoridade. É muito diferente. Uma igreja verdadeira, edificada, pessoas que são membros compromissados e aqueles que são religiosos meramente ajuntados. A diferença é total. É a diferença entre um crente e um discípulo. Afinal de contas, você é crente só, faz a sua vontade, vai à igreja quando quer, muda de igreja quando quer e você faz o que quer na igreja, ou você tem compromisso, você faz parte de um corpo de pessoas, você tem um líder, uma líder e você obedece. Você é, afinal, um discípulo ou é só crente? Comece a entender isto.